Salve, salve jovens! Aqui estamos mais uma vez. Vamos para nossa aula hoje para nós discutirmos aqui o segundo reinado. Então, vamos lá para o início, né? Em que contexto tá? Onde é que surgiu? Como surgiu? Ora, jovens, o período anterior ao segundo reinado é o período onde a gente conhece como o período regencial. A regência, ela teve em um determinado momento o liberalismo político tomando de conta, com a descentralização do poder. Em outro momento, nós tivemos o conservadorismo, o centralismo tomando de conta. Então, nós tivemos um período que foi conturbado por agitações, tivemos a lei do ato adicional, a interpretação do ato adicional. Logo depois tivemos também a ideia da criação das milícias regionais, que foi a Guarda Nacional sendo criada para tentar sufocar aquelas revoltas que estavam acontecendo, né? No Rio Grande do Sul com a Farroupilha, na Bahia com os Malês, a Sabinada, a Balaiada no Maranhão, né? Então todas essas, a cabanagem no Pará também. Então, jovens, o período regencial estava bem abalado, estava bem crítico, tá? E aí, os liberais se uniram com uma determinada parcela de políticos e começaram a pedir, a exigir a maioridade de Dom Pedro II, do Pedrito. Então, eles queriam que fosse apressado essa maioridade para que ele pudesse assumir. Mas Dom Pedro ainda tinha 14 anos, chegando nos seus 15 anos. E aí o que eles queriam? Bora agilizar, bora colocar a maioridade para esse menino com 15 anos. Porque o Brasil só vai parar com os conflitos se o monarca assumir o governo. E aí, apressadamente, o clube da maioridade foi formado, a campanha foi forte, até que Dom Pedro II ele foi proclamado e foi aclamado imperador com 15 anos de idade. Alguns historiadores, inclusive os regentes da época, chamam isso de golpe da maioridade. Né? Disseram que foi um golpe para as instituições, porque Dom Pedro não tinha idade em lei para assumir, mas ele assumiu, bebê. Então aqui nós temos o início do segundo reinado. Captou, jovem? E aí, minha gente, vamos pensar aqui no seguinte, ó. Eu trouxe aqui as lâminas para a gente relembrar um pouco, tá? Então foquemos aqui no golpe da maioridade. Foi uma estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial, como eu havia explicado, em que o Brasil passou a ser governado por regências após a abdicação de Dom Pedro I. Em 23 de julho de 1840, olha o nome do jovem aqui, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ufa! Esse foi o nome do jovenzinho que assumiu o Brasil, Dom Pedro II, mais popularmente conhecido como Pedrinho II, tá? Então, o golpe da maioridade, ele fez com que Dom Pedro II, com 15 anos de idade, assumisse o poder. E os regentes chamaram de quê? De quê? De golpe da maioridade, beleza? Minha gente, o que eu quero que vocês compreendam aqui durante esse início do governo de Dom Pedro II? Dom Pedro II, ele ainda era menino, jovem, 15 anos. Claro e óbvio que, apesar da destreza dele, do estudo que ele tinha, ele não tinha ainda pulso para governar o país. Então, os seus conselheiros políticos estavam ali próximos a ele para que ele pudesse governar, tá bom? Aconselhando, governando junto com ele. Mas, de fato, o Brasil, na época, tinha dois grupos distintos, né? Grupos políticos, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Aqui nós temos a palavra partido, mas na época, né, entende-se como grupo, não era um partido formalizado ainda, tá bom? Então, minha gente, o que ocorre? Esses grupos, eles eram opositores um do outro desde o primeiro reinado, desde a regência. Viviam ali brigando, um querendo quebrar a cara do outro e tal, né, disputando políticas, porque os dois possuíam grupos diferentes, né, pensamentos diferentes, vontades e anseios diferentes. Minha gente, na primeira eleição que iria compor a formação do governo novo, rolou um quebra-pau porque, na primeira eleição, Dom Pedro ele faz com que
muitos liberais ganhem e ele faz o seu primeiro conselho para governo com os liberais. Os conservadores, por sua vez, não aceitavam, porque eles se sentiram excluídos da política, então exigiram novas eleições. As novas eleições ocorrem e nessas novas eleições elas ficam marcadas por fraudes, pressões, corrupção e os fiscais de cada grupo político, na hora da eleição, ficavam vigiando o outro para não ter, né, o roubo, a fraude. Meu amigo e minha amiga, foi chibata. Eles começaram a brigar e essas eleições ficaram popularmente conhecidas como eleições do cacete, devido à briga que ocorreu, tá bom? Logo depois disso, Dom Pedro II ele tenta fundamentar o seu governo. E ele fundamenta tentando organizar por meio de uma inspiração, né? Ele olha lá para a Inglaterra, para o Reino Unido e vê o parlamentarismo. Só que lá na Inglaterra, o parlamentarismo, o monarca, o rei ou a rainha, possuem figuras distantes do governo e só se envolvem em assuntos de guerra ou de crises, né, crises fortes. Então lá, o papel do monarca é meramente decorativo no sentido de governo, porque quem governa lá é o primeiro-ministro, que é escolhido no parlamento, onde aquele partido que foi mais bem votado tem o direito de escolher, tá? De escolher ali o primeiro-ministro. E tudo lá é de forma, né, democrática, descentralizada. E a rainha ou o rei só se envolviam se fosse caso de crise forte ou guerra, tá bom? O Dom Pedro II olha para lá e pensa, bicho, esse sistema é massa, né? É bonito. Vou trazer para o Brasil. Só que eu vou fazer melhor. No lugar de o primeiro-ministro ser escolhido lá pela eleiçãozinha e tal, não, eu vou fazer diferente. Eu vou escolher o presidente do Conselho de Ministros para governar para mim. E mais, já que eu tenho aqui o poder moderador, que é o meu poder mesmo do imperador, se esse ministro, ele pisar na bola, eu deleto ele, eu tiro ele da política e escolho outro. Então, o parlamentarismo que foi adotado no Brasil é conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, é um parlamentarismo forjado, ao contrário do que aconteceu lá na Inglaterra, tá bom? Dentro dessa nova forma de política, o Dom Pedro também tinha um grande poder sobre a influência dos deputados que seriam eleitos, visto que acontecia uma indução do governo para a escolha, né? Existia uma fraude muito grande diante dessas eleições, como já foi citado. Minha gente, as informações da aula de hoje são essas, tudo bem? Fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais, jovens!